Morar em um veleiro, navegar pelo mundo, é o sonho de muita gente. Nesse vídeo você conhecerá um casal que está fazendo isso há cerca de 3 anos. Eles vão nos passar conhecimentos e dicas importantes para quem pensa em realizar algo assim. Esse é um vídeo sobre planejamento e realização de um projeto. O que eu busquei destacar na conversa que vocês vão ver a seguir foram os elementos essenciais de qualquer grande realização, que são: tenha uma clara visão do que você quer realizar, desenvolva conhecimentos, faça escolhas estratégicas, planeje e execute. Então vocês verão uma conversa remota que eu tive com o Renato e a Cassi, um casal muito querido. Alguns detalhes sobre eles. Eu os conheci aqui em Paraty, onde eles viveram a bordo do seu veleiro Relax, de 30 pés, durante 2 anos. E há cerca de 1 ano, eles moram na Europa, a bordo de um veleiro Bavaria Cruiser, de 40 pés, com bandeira croata, que foi comprado já usado na Europa. Eles iniciaram a sua viagem no norte da Croácia, em Rijeka, desceram toda a costa da Croácia até Montenegro, foram para a Grécia, entrando na ilha de Corfu. Depois eles cruzaram o canal de Lefkas, de Patras e de Corinto. Chegaram em Atenas, foram até Mykonos e a seguir voltaram e cruzaram o Mar Jônico, indo até o sul da Itália. A primeira pergunta que eu fiz a eles foi: como tudo começou? Olá, Herman, um prazer estar aqui. Tudo começou com um sonho de viver uma vida sem estresse, com muita qualidade de vida. Os nossos objetivos e metas seriam só nossos e poderíamos viver a nossa vida de uma forma diferente daquela que chamamos de uma vida normal, com emprego, casa, rotina. É assim como qualquer outra coisa que se pretende realizar, como abrir uma empresa, comprar uma casa. Isso exigiu bastante planejamento de nossa parte, planejamento de médio prazo. Os principais pontos foram: definição dos recursos necessários para poder parar de trabalhar e viver a bordo. Para viver a bordo você precisa de recursos. Infelizmente não é possível viver apenas de amor e vento. É fundamental definir valores que serão necessários e de onde esses recursos virão. Um prazo para alcançar o objetivo financeiro. É importante definir metas realistas, mas desafiadoras. No nosso caso, nós definimos um prazo de 4 anos. Antes de sair pelo mundo, planejamos viver durante um período de cerca de 2 anos em Paraty. E eu tive a oportunidade de fazer uma travessia oceânica de 33 dias, entre Angra dos Reis e Cape Town, na África do Sul. Em Paraty, nós aprendemos a gerenciar nossos recursos, como energia, diesel e água, em um lugar extremamente abrigado e, em caso de qualquer tipo de emergência, com apoio muito próximo de nós. Nós aprendemos muito a abandonar os hábitos de consumo e a focar nas necessidades do que realmente nós necessitamos a bordo, que é bem menos do que no dia a dia de uma cidade. Imagine que você vai se mudar para a Europa. Você levaria o seu carro do Brasil para lá? Ou para cá? Por que não? Porque você sabe que pelo valor que você consegue vender o seu carro aí no Brasil, você consegue comprar um na Europa muito mais moderno e muito mais completo. E principalmente mais barato. Com veleiros é a mesma coisa. Bem, é natural que em algumas situações criemos grandes fantasmas antes de fazer algo desconhecido. Mas quando se resolve fazer,
você vê que não é tão difícil assim. Comprar um barco no exterior é como comprar um barco no Brasil, mas você precisa ter alguns cuidados. Alguns desses cuidados são: contratar um survey para fazer a vistoria no barco, ter um contrato de compra e venda em inglês, definir onde registrar o barco, qual país, ou seja, qual bandeira você vai colocar no barco, analisar a vantagem e a desvantagem de cada escolha. Nesses pontos, a broker foi fundamental para nos ajudar. Nós chegamos na Croácia no dia 21 de março de 2018 e depois de visitarmos alguns barcos, já no dia 24 de março, ou seja, 3 dias após nossa chegada na Croácia, a gente já estava com o barco comprado. Uma dica: é muito importante estar atento ao câmbio no dia e na hora da transferência do dinheiro. Cada centavo negociado na taxa de câmbio pode significar R$1.000 ou mais no valor total pago. Ou seja, você consegue tirar boa parte das despesas de viagem ao exterior para comprar o barco só em uma boa negociação da taxa de câmbio. No nosso blog, svfaria.com, temos o passo a passo de como foi a compra do nosso barco. Se você tem interesse em saber, passe lá, dê uma olhada. Nós escolhemos a Europa porque o furacão Irma havia acabado de destruir, literalmente, grande parte da frota de barcos do Caribe, em setembro de 2017. A gente viu que a oferta de barcos nos sites de venda simplesmente desapareceram. O que você procurava de barco para comprar no Caribe não existia mais. Isso poderia ser uma oportunidade, né, eu comprar um barco danificado por um bom preço e consertá-lo, mas a gente pensou bem também nas dificuldades, né? Que não haveria mão de obra suficiente, que nós poderíamos gastar muito mais do que o orçado inicialmente, ou então que a gente não ia encontrar mão de obra, ou então peças necessárias para os reparos, além de você estar com um barco que já foi danificado. Acho que nós tomamos a decisão correta de vir aqui para a Europa comprar o barco, pois nós achamos um barco de um único dono, com um excelente estado de conservação. Foi uma boa opção, uma boa escolha. Essa questão é bastante importante. Falar um pouco do custo de vida a bordo aqui na Europa. Ele é um pouco mais caro assim do que no Brasil, porque aqui nós temos as taxas de navegação, que somos obrigados a recolher dependendo do país aonde nós estivermos. Por exemplo, na Croácia, você paga uma taxa de turismo em torno de 200 euros por mês e ainda tem que pagar para ancorar em alguns lugares, algo em torno de 30 euros por noite, sendo que você fica na sua própria âncora, sem água e sem energia, o que não é muito convidativo. Mas em Montenegro é mais barato, lá nós pagamos 160 euros, mas para navegar por 3 meses. E lá também é possível nós fazer ancoragem sem pagar nada em vários lugares. O diesel por aqui também é mais caro, algo em torno de €1,50, equivalente a mais ou menos R$7. Já a manutenção do barco tem um custo parecido com a do Brasil, e o que difere também um pouco são as despesas com alimentação, que variam de país para país. Na Croácia, a alimentação não era tão cara em função do favorecimento do câmbio. Já em Montenegro, é mais cara e são poucos os produtos ofertados, a diversidade. A maioria dos produtos são locais ou produzidos nos países próximos que pertenciam à antiga Iugoslávia. E o preço deles, além de 100 euros, bem mais caro do que a gente tinha passado na Croácia. Na Grécia, da mesma forma, os produtos tinham um preço mais elevado, muito embora já tivesse mais diversificação de escolha. Aqui no sul da Itália, onde nós estamos agora, o preço é melhor, é um pouco mais baixo e também há muita oferta de bons produtos. São produtos locais como hortifruti, lácteos e vinhos. Mesmo assim, uma latinha de leite condensado custa em torno de R$15. Muito caro, né?
Herman, é diferente sim, mas eu não posso dizer que é mais difícil. Por exemplo, o sistema de marcação aqui é o Yala A, ou seja, quando você está entrando em um canal, a boia encarnada vai estar a teu bombordo e a boia verde vai estar a teu boreste, ao contrário do que acontece no Brasil e no resto da América. O regime de ventos aqui também é muito diferente, né? Como a gente está aqui no hemisfério norte, as frentes frias elas entram de noroeste e a intensidade também é bem mais forte que no Brasil. Eu lembro quando a gente estava em Paraty e na entrada das frentes frias, às vezes nós tínhamos rajadas aí perto de 30 nós, né? Próximo dos 30 nós, e a gente ficava super preocupado, super apreensivo com aquilo, o que poderia acontecer, né? Aqui as rajadas passam dos 50 nós e o vento muitas vezes se mantém constante acima de 30 nós por dias. Em Mykonos, na Grécia, nós enfrentamos o nosso primeiro furacão, de nome Zorba. E para nossa sorte, perdeu intensidade, perdeu força, e os ventos onde nós estávamos não passaram dos 60 nós. Mas a gente pôde acompanhar pela internet, em outras regiões da Grécia, os efeitos desse furacão e, infelizmente, a gente pôde ver que muitos veleiros foram ao fundo devido aí à força dos ventos, né, desse furacão que nós tivemos aí na Grécia. Outra grande diferença são as profundidades de navegação e de ancoragem. Em uma pequena travessia, por exemplo, entre Montenegro e a Grécia, a uma distância de 30 milhas da costa, você vai navegar certamente com profundidades entre 3.000 e 3.500 metros. É muito raro ancorar por aqui, nessa região do Mediterrâneo, com menos de 10 ou 12 metros de profundidade. Isso exige que você tenha um bom conjunto e muito bem dimensionado conjunto de âncora e de corrente. A quantidade de barcos aqui é assustadora, principalmente barcos de charter. Na Croácia nós tivemos a oportunidade de visitar uma marina com mais de 1.000 barcos, mais de 1.000 veleiros para ser mais específico, né, dos quais 600 eram barcos de charter, somente em uma marina, e a Croácia tem mais de 50 marinas. Mas na minha opinião, o mais difícil é a burocracia de entrada e de saída em cada país. Mesmo com o barco tendo bandeira europeia, nós perdemos muito tempo e às vezes as regras mudam de país para país ou então dentro do próprio país, como é o caso da Grécia. Nós não tivemos dificuldades com a comunicação, né, pois aí, somente em Montenegro as pessoas de maneira geral não falam o inglês. No resto da Europa você consegue se comunicar facilmente com o inglês. Pelos países que nós passamos, não encontramos dificuldades também para uma boa ancoragem. Usamos marina somente 2 vezes nos 3 meses que ficamos na Croácia. Em Montenegro ficamos 100% do tempo ancorados, não usamos marina. Na Grécia recebemos visitas e por isso resolvemos ficar uma semana em uma marina na Atenas. E depois estivemos em diversos locais onde existem marinas públicas com um preço muito acessível, algo em torno de 7 euros por dia, o que é muito prático para você poder desembarcar numa cidade, ter acesso à energia elétrica e à água potável. E agora, aqui na Itália, nós estamos invernando na Marina delle Grazie, em Roccella Ionica, na Calábria, que fica no sul da Itália. O fato é que aqui realmente não se navega no inverno. Infelizmente, o regime de ventos e as condições de frio são muito altas, então você não consegue navegar. Tudo começa com um sonho. Planeje e cumpra seus objetivos. Invista tempo em sites de vendas de barco, literatura sobre o lugar onde pretende comprar o barco,
Faça contatos com pessoas que já fizeram isso antes de você. Permita-se. Permita-se ter uma nova vida, longe do estresse. Nosso dia a dia aqui é tranquilo, sem grandes resoluções, apenas fazendo aquilo que gostamos, conhecendo pessoas, fazendo novas amizades, conhecendo lugares incríveis e aprendendo muito, em todos os sentidos. Obrigada pela oportunidade e bons ventos. Renato e Cássia, eu agradeço muito a vocês por terem compartilhado seus conhecimentos conosco. Até um próximo vídeo e bons ventos!